Imagens. Pronto, beleza. Agora Pronto, também os slides. isso. Tá, vou colocar em modo apresentação, tá? Pronto, a gravação acabou de começar, pessoal. Essa aula de hoje vai ficar com o professor Portela. A gente só precisa lembrar de que nosso curso termina na próxima sexta-feira, na parte de aulas síncronas, mas o material vai ficar todo disponível. Inclusive, hoje a gente já adicionou mais material para vocês lá no nosso repositório. Professor Portela, fica à vontade e nós vamos ficar aqui no chat respondendo perguntas, tá bem? Tá certo, professor Edmar, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Todos me escutam legal? Como é que tá meu áudio aí? Eu peço desculpa, não tô com a voz de comum, porque eu tô um pouco gripado, tá? Mas isso não será impedimento para a gente fazer uma boa comunicação nesse assunto de hoje, né? Que é sobre small cells, né? Como é que a gente vai conseguir contextualizar small cells, né? E aumentar os potenciais do 5G para ter uma maior expansão, para ter uma maior capilaridade nas cidades, nas zonas urbanas, zonas rurais, né, em diversas partes, né? Então a gente vai falar sobre esses tipos de célula, tá bom? Aqui no 5G. Qualquer dúvida, como o professor Edmar disse, né, vocês podem abrir aí o microfone ou então fazer interação com o pessoal no chat, tá? De imediato, mais uma vez agradeço ao convite aí, né, na participação do projeto pelo professor Edmar, e vamos em frente, tá certo, pessoal? Então, inicialmente a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos de site celular, né? Com o objetivo de linkar esse assunto com o que a gente vai ter lá na frente de Small Cells, tá certo? Então, basicamente, né, um site celular é o que a gente vem definindo, né, o que o professor Edmar vem apontando nas perspectivas de rede de acesso de rádio, tá? Aquela infraestrutura que a gente tem, certo? Que faz a demarcação entre o acesso por rádio, tá certo? Dos clientes, dos usuários finais, e as redes de transporte móvel, que vão fazer a conexão até lá, o core de rede, certo? Então, aqui em um site celular, a gente pode observar a presença de equipamentos de rádio, certo? E transporte também, que são necessários para fornecer essa interface de comunicação aérea, tá? Para os assinantes móveis. E aqui, mais uma vez, reforçando, né? Lembrando que a gente não precisa ter apenas smartphones, vários equipamentos de usuário são permitidos, tá certo? E também a conexão com a rede de rádio backhaul móvel, né? Que é a ligação entre a rede de acesso de rádio até o core de rede, certo? E aí uma operadora móvel ela pode ter dezenas de milhares de sites celulares, né, em sua área de cobertura celular. Esse número ele é importante, tá? Esse número ele é importante. Observe, e aqui vem um aspecto interessante, algo que a gente vai conectar dessa aula também aqui com a próxima aula que eu vou falar sobre FWA. Há alguns levantamentos, né, para cá, para o Brasil, de que para o 5G funcionar de maneira adequada, a gente teria que ter uma ordem aí de 1 milhão, né, de antenas, certo? Espalhadas pelas regiões. Tá? Então, hoje isso é um desafio, né? E vem a casar bem com o que é possível fazer, né, e entregar aqui com Small Cells, tá certo? A gente volta para esse desafio já já. Então, a parte mais proeminente do site celular é a torre celular, né? Bem comum a gente ver torres celulares aí pelas ruas, certo? Uma estrutura alta com painéis de antena, certo? Cada painel de antena é conectado a uma unidade de rádio, que é RU, né, de Radio Unit. Historicamente, isso, né, vem sendo colocado na base da torre celular, tá, em um gabinete ou abrigo à prova de intempéries, certo? Juntamente com outros equipamentos, como a unidade de banda base, a BBU, certo? Também baterias de energia CC e roteadores ou interruptores, certo? Então, esses aqui são elementos de um site celular, tá? Então, aqui, né, de maneira conjunta, a RU, a BBU, né, vão fornecer modulação e demodulação do sinal de rádio, certo? Amplificação do nível de potência, filtragem de frequência e processamento de sinal. Então, várias operações ali na camada física, né?
E a depender do fabricante do equipamento da rede de acesso de rádio, RU e BBU podem ser dispositivos separados, né, ou implementados em um único chassi modular, né, mas historicamente a gente vem observando essa colocalização no gabinete do site celular, tá certo? Tá. Devido ao posicionamento das antenas e da RU, pessoal, dessa unidade de rádio, o cabo coaxial que conecta, né, as duas partes, né, vai ter ali mais de 30 metros de comprimento, e isso daí era um problema, né, porque a gente tinha uma atenuação significativa. Uma das soluções legadas envolvia, então, colocar amplificadores, tá? E aí a gente conseguiu resolver um pouco do problema, né? Posteriormente, a RU, ela funcionalmente foi afastada da BBU, e aí ela vai lá para o alto da torre, né? Fica lá no alto da torre, próximo aos painéis de antena, né? Por isso é que a gente tem o nome agora de RRH ou RRU, que seria uma unidade de rádio remoto, tá certo? Então, é bem comum a gente ter isso hoje lá na base do site celular ABBU, certo? Baseband Unit, e lá na torre celular, os painéis de antena, assim como a RRU, tá certo? Cada um com sua função bem definida, né? Então, os painéis de antena realizando a comunicação por ondas eletromagnéticas, então, uma função estritamente física, né, de sinal físico, tá? A RRU, ela já vai lidar, então, com alguma coisa em relação à conversão, tá, de sinal, que chega ali, né, para a BBU, e da BBU já sai tudo IP lá para ser recebido no core de rede, certo? A redução e aí quando eu falo IP, né, é IP, e na rede de transporte a gente tem vários protocolos e arquiteturas de rede possíveis de fazer esse transporte. A gente pode ter VPI, né, a gente pode ter MPLS, enfim, tá? Redução do comprimento de cabo garante uma menor atenuação entre a antena e a RRH, ou seja, a cabeça de antena, né? Eliminando a necessidade de um amplificador externo. Tá? Por outro lado, a BBU ela vai permanecer na base da torre celular, né? Uma vez que a RRH se tornou remota para a BBU, houve a necessidade de definir uma interface e protocolos entre os dois. E aí esses protocolos é o que a gente chama de CPRI, gente. É um protocolo proprietário, né? E foi gerado aí por uma aliança de diferentes fabricantes, Ericsson, Huawei, Alcatel e que agora é Nokia, né? E NEC, tá certo? Então esse daí é o protocolo, o CPRI, e depois a gente tem uma evolução dele que é o ICPRI, que é de Evolved CPRI. Tá? Beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Como é que estão vocês aí? Meu áudio tá legal? Tá cortando? Como é que tá? Me dê um feedback. Tá Tá bom, tranquilo. tá Beleza. Tudo 100%, beleza. Qualquer coisa, pergunta, viu? Vou dar um chocolate aí para quem fizer uma pergunta. Quando eu encontrar. E aí tem que avisar, tá certo? Bom, descrito para a primeira geração de redes móveis, a expressão estação base agora tornou, né, sinônimo de uma descrição. Só um momento aqui. Ativo. Tá? Descrito para a primeira geração de redes móveis, a expressão estação base agora se tornou sinônimo de uma descrição de geração neutra de equipamento, né? RAN e sua funcionalidade relacionada ao site celular. É bem comum a gente encontrar o termo coringa, né? Estação base para falar, tá? Nessa região da ERB, tá? Isso aí, né? Com o 3GPP a gente tem para cada geração de maneira explícita um nome, né? Mas de maneira genérica a gente consegue utilizar isso até hoje, tá? Mas houve vários nomes aí de acordo com a geração que foi utilizada, né? Por exemplo, lá no 2G era comum a gente ter essa base transceptora sendo chamada de 2G, desculpa, de BTS, pessoal, certo? No 3G era comum a gente chamar de Node B, tá? No 4G de eNode B, que era de Evolved Node B, e aqui no 5G de Node B, que é de Gnode B, tá? Bom, essa figura ela é bem interessante, né? A gente consegue ter uma visualização de alguns dos elementos que eu falei aqui para vocês agora há pouco, tá?
Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém já teve em um site celular? Alguém que está aqui já esteve em um site celular, já entrou em um site celular ou já subiu em alguma torre, já fez alguma instalação? Me digam aí, por favor. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não. Não. Ninguém? Não. Tá certo, é só para ter uma noção aí, tá certo? Bom, na continuidade, então, a gente tem aqui na figura da esquerda superior, né, os painéis. Esse que está aqui onde eu estou passando o mouse, ele seria a RRH, né, ou RRU. Então eu tenho aqui, ele é menorzinho, né, ele tem uma dimensão física menor do que a dimensão física do painel de antena. Esse que eu estou passando o mouse agora aqui é o painel de antena. É onde a gente vai ter, de fato, a antena com diversas daquelas tecnologias que o professor Edmar explicou na última aula sobre o Massive MIMO, lembra? Que a gente tem vários elementos de antena, né, combinados ali em arranjos, né, em vetores de antenas, para fazer essa propagação otimizada. Tá? Então a gente tem aqui o painel de antena AR/RH conectada ao painel de antena. Olha aqui, ó, o painel de antena e a sua RRH. Tá? Então, essa conexão aqui, esse é um exemplo. Aqui a gente tem, então, toda a torre com a RRH lá em cima, aqui os painéis de antena, e a conexão física realizada da RRH, também chamado de RRU, até a BBU, certo? Sendo o meio físico fibra e o protocolo utilizado CPRI. Então, a BBU é a Baseband Unit. Dela a gente vai ter, né, a comunicação para o roteador do site celular, por Ethernet IP, e aí vai para o Mobile Backhaul. Tá? Aqui na figura da direita superior, a gente tem um exemplo de BBU da Huawei, né, com interfaces bem específicas também. Ó. A conexão CPRI que vem da RRH, aqui em cima, né, e aqui embaixo o Ethernet que vai lá para a rede de transporte, para o Mobile Backhaul. Tá certo? Então, a quem pertence um site celular, gente? Né? Site celular é de quem? Alguém aqui tem, né, uma propriedade que aluga para alguma operadora de site celular? Respondam aí, por favor. Seja por microfone, seja por chat. Ninguém? Ou que mora num prédio e lá no telhado do prédio né, consegue observar algumas antenas, algumas torres de comunicação celular? Ninguém? Observar as torres, sim, né? Como é? Observar as torres, sim, né? De celular. Tem muitas. Sim, tudo bem. Mas, por exemplo, você mora em algum prédio que em cima do prédio, na parte da torre ou em algum local específico do prédio, você tem ali alguma torre de comunicação celular? Não. Não, tudo bem, beleza. É que isso daí é uma possibilidade, tá certo? Eu já morei em um prédio, inclusive aqui em Campina Grande, que ele tinha, né, torre de comunicação, mas não era para celular, né, era para comunicação de rádio e de internet na época. Mas eu já tive vários amigos, né, que tiveram uma região do seu terreno residencial, né, alugado ali para hospedar uma estrutura similar ao que a gente vai ver daqui a pouco aí para um site celular, tá? Então, resumindo, pessoal, a quem pertence um site celular, né? Site celular ele pode, né, fazer parte da infraestrutura própria de uma operadora, né? Ela pode ter ali, né, a propriedade dessa região, né, e dos equipamentos, ou ela pode terceirizar, ela pode alugar aquilo dali, e essa operação de aluguel, essa possibilidade de aluguel, dá uma flexibilidade muito grande, né, para o operador. Tá? Por quê? Né? Porque quando a gente vai fazer um projeto, né, e planejamento de comunicação móvel, né, os aspectos, né, e os requisitos de design daquele ambiente, eles não necessariamente precisam casar, né, com os locais que a operadora detém, que a operadora tem propriedade do terreno. Né? Então a gente vai ter alguns locais em que a ótima implantação ali,
né, de uma torre celular pertence a uma outra pessoa, né, e aí pode ser negociado para que aquilo dali seja alugado, por exemplo. Então a gente tem com isso uma economia de custos, né, acesso a sites celulares em locais favoráveis, beleza? Eu acho que isso aconteceu na minha cidade. Foi? Quem está falando? É Fernando. Pode Que falar, Fernando. a Oi, na época, instalou a torre e Hum. as outras operadoras chegaram na mesma torre, assim, tipo, elas não instalaram novas torres, né? Eu acho que deve ser isso que você está falando, tipo, eles aproveitam a mesma estrutura para repassar o sinal, não é isso? Também. Já a gente vai ver uma imagem que vai mostrar exatamente isso que você está falando, tá bom? Obrigado, querido. Uma operadora móvel, né, ela implementa diferentes tipos de site celular a depender da área de cobertura desejada, da localização e da densidade populacional. Tá? Então, observem esses três aspectos importantes: área de cobertura desejada, localização e densidade populacional. Esses são aspectos muito importantes para o planejamento de um sistema de comunicação móvel, gente. Tá certo? Isso vai entrar, né, como requisito do projeto. Tá? Todos esses aspectos aí e vários outros, né, mas esses aí são muito importantes, eles precisam ser levados em consideração para que a gente faça um projeto, né, e planejamento de comunicação móvel. Tá? Então, o tipo de célula mais comum, né, até hoje é a macrocélula, é o tradicional que a gente tem. E a macrocélula é um site celular de alta potência que fornece cobertura móvel por vários quilômetros. Então, qual é a principal, né, característica de uma macrocélula? É a sua região de cobertura. É uma região muito vasta, tá certo? Ela tipicamente, né, vai ser alocada ali né, em uma região multissetorial que requer uma grande pegada para acomodar a torre celular e espaço de abrigo, né? Por outro lado, né, esses espaços dedicados nem sempre são possíveis, né, para locais especializados, certo? Por exemplo, shoppings, estádios esportivos, áreas urbanas densamente povoadas. Tá? Ter a cobertura nesses locais mais específicos, né, é bem dificultoso quando a gente leva em consideração um projeto de uma macrocélula. Tá? E aí vem uma opção, né, em que uma operadora móvel pode implementar células menores, tá? Células pequenas, que são as small cells. Né? Small cell, que é o objetivo aqui da nossa aula. Tá? Em vez, ou além de macrocélulas, ou a gente pode ter, né, isso de maneira conjugada. Né? Aí, como o colega falou, não me lembro, Rafael foi que falou? Desculpa, Fernando. sobre a experiência. Fernando, isso, é bem parecido, né? Desculpa aí. Fernando e Rafael. Fernando, aqui, como você falou ali na sua cidade, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. A gente tem aqui uma torre de comunicação móvel, né? E olha o que ele diz aqui, né? As antenas IARRH, ou seja, as RRHs, né? Estão montadas na torre de uma macrocélula, né? Então seria uma célula aí de uma cobertura bem maior, né? Uma cobertura de uma região quilométrica, certo? Ou seja, uma torre dessa daqui, o sinal dela vai conseguir chegar até uma região muito longínqua, né? E isso é bem legal, tá? Cada fila dessa daqui, ó, a gente tem 4 filas apresentadas aqui, ó, tá? 4 linhas, né? Vão corresponder a uma operadora de comunicação móvel diferente. Então, Fernando, eu acredito que tenha sido isso que você, né, observou lá na sua cidade. Qual é a sua cidade, Fernando? Diga aí pra gente. Se puder dizer, né? Se não houver nenhum tipo de restrição. Taperoá. Taperoá, bacana. E aí, tá casando com o exemplo que você disse? Foi mais ou menos isso mesmo. Beleza. Olha aqui, Fernando. A gente tem, né, a base de uma torre celular, em que a gente teria vários equipamentos para fazer o abrigo de equipamentos, né, vários gabinetes, tá? E a possibilidade também, né, de coalocação de diferentes operadoras, tá? E isso corresponderia a um site macrocelular, tá? Com relação a small cell, né, ela é um termo abrangente usado para definir vários tipos de células, né? Então, ela vai ter uma estrutura funcional, né, equivalente e possui todos os componentes de uma macrocélula, né? Antenas, RU e BBU, apenas em uma escala menor. Tá? Então,
A própria região de cobertura de uma small cell, como o nome sugere, né, é uma cobertura bem menor do que o que a gente tinha lá para a macrocell, tá certo? Então, alguns nomes, né, que figuram aqui no guarda-chuva da small cell. Por que guarda-chuva? Né, como se a gente tivesse ali, ó, né, um conceito bem abrangente, e abaixo desse conceito bem abrangente, que é small cell, a gente poderia ter microcélula, metrocélula, picocélula, femtocélula, tudo isso daí é uma classificação, é um tipo de small cell, tá? E eles se opõem a qual tipo de célula? A macrocell, tá? A macrocélula, tá bom? Dúvidas? Então vamos em frente. Cada uma é diferenciada principalmente pela área de serviço e pelo número de assinantes, né? Então, a depender, a gente vai ter aí, ó, a cobertura de um local interno, como shopping center, hospital, estádio, casa, etc. É muito comum, né? Por exemplo, a gente vai para um shopping center, né? Ali no shopping center tem uma estrutura de concreto que é muito grande, tem muito concreto ali. Tá? Então, a penetração das ondas, por exemplo, que vem de uma macrocélula é muito dificultosa, é um desafio muito grande. Tá certo? Então, para shopping center, por exemplo, uma boa prática, uma boa medida é ter células de operadoras lá dentro. A mesma coisa, por exemplo, para aeroporto. É bem comum você chegar no aeroporto e lá ter small cells, né, específicas, tá, para algumas operadoras. E aí, lógico que vai ter que ser realizado um planejamento celular para verificar onde é que vai ser alocado aquilo dali na região. Alguém aqui já foi em um hospital e teve dificuldade de fazer uma ligação ou acessar a internet pelo telefone celular? Sim, na Santa Clara é bem difícil lá. Não é? Não é bem difícil? Por quê? Porque, no geral, também, né? Às vezes você tem estruturas que são subterrâneas, às vezes você tem estruturas que são, né, que tem ali quase que uma gaiola de Faraday mesmo, em que há uma dificuldade de penetração da onda eletromagnética. Então, tem vários percalços que podem, né, justificar a implantação de uma small cell, atendendo de maneira específica, né, dando uma maior qualidade de experiência para o usuário que está ali internamente, tá certo? Então esse daí é o propósito, né, da small cell, além de em regiões abertas, né, porque aqui eu basicamente falei em regiões indoor, mas eu também poderia ter, né, esse atendimento para estádios, certo? Para estádios em que, à medida que a gente tem, né, mais small cells, a gente consegue atender mais pessoas. Esse é um conceito fundamental, né, de comunicação móvel. À medida que a gente tem mais células, né, a gente consegue também aumentar essa capacidade, tá certo? Dadas as características de propagação das frequências de ondas milimétricas, as small cells desempenham um papel cada vez mais importante no fornecimento de largura de banda e cobertura adequada em áreas de alta densidade. Olha para essa figura aqui, pessoal, que interessante, né? É algo praticamente, né, é quase futurístico isso, né? Porque a gente vem daquela figura em que eu mostrei para vocês uma macrocélula, né, uma torre grande. Aí você imagine, né? Vamos conversar aqui de perto. Você imagine o trabalho, o esforço que não é para subir uma torre daquela. Deixa eu até mostrar aqui de novo. Ó. Uma torre dessa daqui, por exemplo, né? Em uma determinada região. Tá? Tem torres dessa que você precisa ter uma infraestrutura que vai estar ali presa no chão. Tem torres que são estaiadas. Aí isso daí leva em consideração também, precisa atender a requisitos das regulamentações, né, do município. Então isso daí dá um trabalho retado, além de ter um custo muito grande. Tá? Tanto um custo de aluguel quanto um custo de manutenção daquela região. Aí você imagine a simplificação que é um cenário como esse que a gente vê no slide 12. Né? Tem aqui, ó, uma antena de small cell no topo de um poste. Não é bacana? Lembrei do professor Admar que fala assim, não é bacana? Vocês estão conseguindo me entender? Tem uns jargões do professor Admar que eu tô pegando já.
Né? Eu O que sou é, o que é Portela. bom, o que é bom a gente tem que pegar. Oi, pode Nesse falar. caso aí, Carlos, nesse caso aí, essa RRH, ela se comunica também por fibra com a small cell lá em cima? Exatamente. Não, daqui para cá isso daí vai depender, tá? Pode ser fibra, né? O que é bem comum hoje em dia é a gente ter essa comunicação por fibra, sim. Tá? Só depois é que eu fui entender a sua pergunta. Pensei que você estava perguntando da RRH para lá, para o mobile backhaul, tá? Então, geralmente sim, geralmente é fibra, tá? Geralmente a gente tem uma conexão de fibra. Tem aqui, ó, se você observar, deixa eu pegar aqui uma imagem, depois eu posso até, pode até buscar, mas tem algumas imagens em que você consegue visualizar essas conexões e aí ele mostra para você o nome, né? Fibra A, fibra B, tá certo? Beleza? Ok. É, e aí, daqui da RRH, da RRU para lá, para a rede de transporte, também é fibra, certo? Então, esse daqui seria a RRH para uma antena de small cell, bem pequena, certo? Uma dimensão pequena, que vai poder atender a uma região, que também é uma região menor, né? Tem um raio de cobertura menor, mas os clientes que vão estar aqui vão, né, conseguir ser atendidos com uma alta qualidade de serviço. Tá? Porque o grau de competição, né, ao meio é muito menor do que se ele participasse de uma área maior, de uma macrocélula. Um outro tipo de, né, célula pequena aí, de small cell, seria uma femtocélula. Tá? E aqui, ó, a femtocélula, né, bem pequena, né, estaria usando um modem aí, né, alguma coisa na dimensão física de um modem, tá? Normalmente voltado para residências ou pequenos escritórios. Tá? Bom, então, algumas interações e relacionamentos aqui, pessoal, né? Em relação aos tipos celulares, é que alguns dos dispositivos de small cell, especialmente os projetados para uso, né, nas nossas residências, como femtocélula, né? Não sei se vocês perceberam, mas esses nomes, né, femtocélula, picocélula, microcélula, tá? Eles remetem, né, às ordens de grandeza clássicas que a gente tem aí, né, para fazer representações numéricas, tá? Então, femtocélula, por exemplo, seria bem menor, né, do que teria um raio de cobertura menor do que a microcélula, por exemplo, tá? Possui, né, a funcionalidade BBU embarcada no próprio dispositivo. Essa implementação definida no 3GPP Release 9 e 10 é chamada de Home Node B. Olha que legal, né? A gente vinha numa evolução, tá? Em que lá atrás era BTS, depois a gente teve NodeB, depois eNodeB, gNodeB, e aí tem uma aqui, ó, né, lá da Release 9 e 10, que é a Home Node B, tá? No 3G, né? Então, só um minutinho. E Home e NodeB no 4G. Tá? Outras small cells requerem uma BBU externa que pode ser colocada em um local centralizado se não houver espaço para uma BBU no local da small cell. Tá? Bom, aí tem outras maneiras, né, de fazer essa implantação. Sob a perspectiva mais aqui de aprofundamento de projeto, eu vou citar algumas, mas não vou aprofundar, porque eu ainda quero falar, né, prometi a vocês de a gente conversar um pouquinho sobre CDN ainda hoje, né, então eu ainda quero chegar, falar uns 5 minutinhos com vocês de CDN, até mostrar uma coisa bacana aqui no site do Netflix, tá? Todos aguardem, beleza? Até o finalzinho. A arquitetura móvel com uma BBU em um local central, ela é chamada de Centralized RAM, né? Onde a gente tem então a C-RAM, tá? A C-RAM. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Não estamos conseguindo ouvir, professor Portela.
Oi, pessoal, estão por aí? Agora sim, ouvimos normalmente. Ok. Ouvimos sim, professor Portela. O senhor nos ouve? Tá, beleza. Uma coisa estranha aí, tá? Eu vou, na sequência aqui, Matheus e Amanda, se tiver algum problema, podem falar no WhatsApp aí que eu tô atento também, tá certo? No nosso grupo. Então, a gente vai ter essa arquitetura móvel, né? Com a BBU, tem uma possibilidade, né? E isso é uma diferença interessante, que é a gente centralizar, né? Tem um modelo centralizado de RAM, em que a BBU ela vai ficar em um hotel BBU, né? Ela vai ficar separada ali da rede de acesso de rádio, tá? E também há a possibilidade de um sistema de distribuição, né? Tudo isso pode, então, estar vinculado à operação de emprego de small cells. A combinação com macrocélulas, né, e também células menores, vai criar o que a gente conhece como rede heterogênea, tá? Uma HETnet, tá? De vários tipos de sites celulares, certo? Utilização de diferentes tipos de site visa fornecer, então, a cobertura e largura de banda adequadas para seus assinantes. Olha aqui, ele traz uma visão, né, de vários tipos de sites celulares, tá? Em que eu tenho macrocélula, microcélula, metrocélula, picocélula, femtocélula, todos esses aqui, claro, tirando a macrocélula, né? Todos esses são, então, small cells. Aqui ele traz qual é o tipo de implantação adequado, né, recomendado para cada um deles. Então, para os 3 primeiros, uma implantação outdoor, depois a gente tem um misto aí de outdoor e indoor, e na femtocélula apenas o indoor. Tá? A área de cobertura, olha aqui a extensão, né? Como é que a gente pode ter esse range, né? Na macrocélula, na ordem de 5 km, na microcélula, 3 km, metrocélula, 1 km, né? Assim por diante. Lá na metrocélula, na femtocélula, 50 metros. Tá? E a quantidade de usuários, né, por setor. Então, veja que isso casando, né, com aqueles aspectos que a gente viu lá atrás, né, que são importantes para a definição de um site celular. Então, aqui na macrocélula, alguns milhares, tá? Microcélula também, né, na ordem de 1.000, tá? Na metrocélula, algumas dezenas, tá? E assim por diante. Na femtocélula, então, a gente tem uma quantidade bem menor. Tá? Um aspecto interessante aqui, na comparação de algumas small cells, né, femtocélula, picocélula e microcélula, com relação, né, que são diferenciais em relação ao slide anterior, com relação à potência de transmissão, né, encontrada em diferentes tipos de célula. Essa é uma pergunta bem comum, né? Qual é a potência de transmissão que a gente encontra ali em uma determinada célula? Então, por exemplo, para uma femtocélula, 100 miliwatts. Para uma picocélula, 250 miliwatts. Tá? Para uma microcélula, 2 a 5 watts. Tá? E o interessante também, uma estimativa de custo dessa implantação. $100 aqui numa implantação de femtocélula, $2.000 numa implantação de picocélula e $10.000 numa implantação de microcélula. Tá? Então, gente, todo esse caminho que eu percorri com vocês para pavimentar o conceito de small cell, ele é um caminho que vem evoluindo de várias gerações celulares. Ele não é algo que brotou aqui no 5G, tá certo? Há muito tempo que se tem a concepção de diminuição da área geográfica de uma célula, né, com o objetivo de otimizar, tá, a troca de informações entre os usuários e essa célula, tá bom? E aqui no 5G, as small cells elas vão ter um papel importantíssimo. Por quê? Porque o 5G ele tem características que precisam, né, de um atendimento massivo. A gente precisa ter essa cobertura massiva. E aí há alguns desafios, voltando para
o desafio que eu falei lá no comecinho do nosso encontro, né? Há uma expectativa de que haja a necessidade de milhões, né, na ordem de 1 milhão de antenas aí espalhadas pelo Brasil, né, para a gente ter uma cobertura adequada de 5G. Se a gente for fazer tudo isso com macrocélula, não dá, tá? Não dá. Então as small cells, elas vão ser uma opção, né, cada vez mais buscada, tá certo? Então vai permitir que as operadoras implementem, né, em vários ambientes onde é necessário uma cobertura extra, tá? Quer uma operadora precise acomodar um grande número de consumidores ou um grande volume de dispositivos IoT, né, de dispositivos de internet das coisas. Tá? Então, essas células menores vão poder fortalecer e melhorar a cobertura local. Na figura ele mostra, né, as small cells podendo estar distribuídas, né, e formando células menores, por exemplo, aqui num poste de eletricidade. Você imagina, por exemplo, aqui na frente de minha casa tem vários, tem uma rua, tem uma quadra, e aí tem vários postes de eletricidade. Aí você imagine que em um deles, né, em um poste desse, tem ali uma small cell bem pequenininha, né? Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos bem pequenininha, parece quase um AP de comunicação de Wi-Fi. Claro que a gente pode ter vários tamanhos, né? E isso vai também dar uma pista de como é que vai ser a cobertura, tá certo? Então, isso que é importante, beleza? Então, isso pode estar instalado em postes, pode estar instalado aqui no topo de prédios, tá? Pode estar instalado em estádios, né? Então, você vai para um estádio de futebol, né, que tem uma densidade muito grande, vai ter um jogo de futebol, ou então vai ter um show de um artista famoso, né? Muita gente ali, muita gente competindo pelo acesso, né, ao espectro. E se aquilo tiver em uma única área, em uma única célula, dificulta bastante. Principalmente se essa for uma célula que já tem um atendimento, né, para fora do estádio, tá? Então, ter várias células, né, menores no próprio estádio favorece o aumento, né, a percepção de maior qualidade para o usuário. Bom? Até 2026, o Small Cell Forum espera que 38,3 milhões de small cells sejam implantados, com a maior parte dessas implantações provenientes de empresas, seguidas por ambientes de provedores de serviços urbanos e rurais. Tá? E também existe a possibilidade de uso, né, de small cell em uma rede privada 5G, né, ou uma rede corporativa dentro de uma empresa, certo? Isso traz uma possibilidade, então, de descarregar, né, uma célula, como eu falei anteriormente, né, uma macrocélula que estaria, né, muito sobrecarregada. Tá? Então, melhora para os dois lados. Tá? Isso aqui é bastante importante. Uma small cell no 5G também pode ser implantada em áreas residenciais ou rurais com melhor economia do que a implantação de uma macrocélula. Alguns casos de uso de small cells no 5G, e também um relacionamento com a ordem, né, das frequências, gente. Né? A gente tem aqui células de baixa frequência, então uma cobertura maior, tá? E possíveis aplicações aqui para eventos, né, de grande abrangência, né, eventos massivos, tá? À medida que, então, a gente vai aumentando essa ordem de frequência e diminuindo o comprimento de onda, né? Então, o alcance, ele também vai diminuindo, tá? Então, por exemplo, comunicações de veículos, tá? Cidades inteligentes, outros tipos de transporte. É bem bacana, rapaz, esse exemplo aqui do transporte, tá? Como é que o 5G pode atender transportes de trem? Isso daqui é fantástico. Então, você imagine uma cidade que tem uma malha, né, ferroviária bastante expressiva, com trens de alta velocidade mesmo, em quilômetro por hora. Tá? E tanto quem está dentro do trem, como o próprio trem, as próprias cabines do trem, a carcaça, as unidades ali, os vagões do trem, podem se comunicar com outros trens, tá? E com as estações, né, que ficam ali fazendo o controle remoto. E tudo isso daí por 5G. Então, a gente pode ter várias small cells espalhadas, né, durante a via, né,
Cada uma dessas small cell pode ter uma conexão para a rede core sendo realizada por fibra ótica, né? E aí a comunicação de modo que, poxa, o cara pode viajar, fazer a viagem dele ali de trem, né, por um bom período de tempo e trabalhando, por exemplo, realizando uma conferência. Tá? Então, isso daí é fantástico. Né? Ou a parte de controle remoto. Né? A estação fixa ela poderia realizar o controle para o trem, né? Por exemplo, parar para o trem reduzir, para o trem mudar de rota e assim por diante. Tá certo? E também aplicações aí do tipo SOHO, né? Small Office Home Office. Tá? Outros casos de uso, né, de small cells no 5G, central de eventos, shopping centers e aeroportos. Tá? Todos esses são bem candidatos, né? Veja que, no geral, são regiões indoor, em que a gente precisa de um alto tráfego, porque são aplicações de alta densidade, né? Você imagina um shopping center. Um shopping center ele não funciona de madrugada, né? Ou até pode ter, você até pode ter um regime de exceção que ele vai funcionar ali, né? Um período de promoção e tal, mas shopping center geralmente ele vai ter um horário comercial. Mas nesse horário comercial há uma densidade muito grande de usuários trafegando ali. Tá? E essa densidade traz desafios. Porque, em alguns casos, por exemplo, no horário de meio-dia, tá? Qual é a região do shopping center que a gente espera ter uma maior ocupação, uma maior densidade de pessoas, né, que vão estar, né, utilizando um ou mais serviços do shopping, mas com certeza vão estar fazendo alguma coisa no celular. Alguém sabe? Alguém tem um palpite aí? Se é que todos estão aí. Praça de alimentação, né? Alguém tem um palpite, pessoal? Praça de alimentação. Carlos falou. Agora eu não estou Acho que ele conseguindo não tá ouvir ouvindo. vocês, pessoal. É. Esse Eu é falei algum a praça de problema aqui com o meu alimentação. áudio, deixa eu ver. Fazer o seguinte, eu vou terminar aqui. Acho que o senhor está sem áudio. Isso, eu estou sem o áudio de vocês. Isso, praça de alimentação. Bom, vocês fizeram aqui. Então vão comunicando aí no chat. Daqui a pouco eu termino de ajustar aqui o áudio, tá certo? Só para a gente não incorrer, né, em um gasto muito grande de tempo. Já que vocês estão me ouvindo, por enquanto é o mais importante. Se tiver alguma pergunta, coloca no chat que eu já olho também. Residências e SOHO, né, Small Office, Home Office, tá? Em que a gente pode ter aqui small cells bem menores, né? Com perdão da redundância, né? Femtocells e picocells são as mais adequadas para ambientes com menos usuários simultâneos. Tá? Residências, prédios e escritórios, lojas e outros ambientes internos podem se beneficiar aqui, né, de pequenas células 5G. E, em alguns casos, essas células podem retornar para uma macrocélula usando a internet de banda larga do prédio. Então, há essa possibilidade de mix. Tá? A rede de veículos, né? A gente pode ter uma rede de veículos beneficiada por várias microcélulas, né? Aí, tá? Células de dimensão bem menor e instalações industriais, né? A gente pode ter várias instalações de fábrica, tá? Utilizando small cells, várias células menores espalhadas por aquele ambiente fabril, né? Isso está relacionado bastante com a indústria 4.0, né, que continua oferecendo várias oportunidades de automação, monitoramento, controle remoto de equipamentos, tá? E ter, então, essas small cells trazem, né, para o ambiente industrial uma flexibilidade e domínio da operação que é muito grande. Tá? E não poderia deixar de acontecer, né? No geral, as diversas implantações e desenvolvimentos têm os seus desafios inerentes. Então, o que a gente tem de desafios inerentes à implantação das small cells aqui no 5G, né? Uma pergunta, né? Então, por que demora e custa tanto implantar small cells? A identificação dos milhões de locais necessários para fazer esse deployment, a aquisição de licenças para locais identificados
custos operacionais para alugar, implantar e manter sites para a maioria dessas novas small cells. Tá? Então, na figura ele mostra também, né, aqui, ó, que as small cells elas são necessárias, tá? E há um longo percurso, né, para que de fato haja esse deployment, né, de maneira adequada. Então, há alguns gargalos, né, representados aqui nesse laranja mais forte, tá? E há alguns possíveis atrasos de implantação, representado por essa cor laranja mais claro. Tá? Então, a necessidade de levantamento de custos, né, e a quantidade de implantações, site survey, liberação, né, para implantação de antenas e torres celulares, permissões de aquisição, tá? Normalmente aspectos bem burocráticos aqui, né, restrições regulatórias, tá? Projetos de site, tá? Toda parte de documentação, né, e registro disso, né? Os sites de instalação e também toda a parte de manutenção, né, desses sites, tá? E a gente assegurar que haja a cobertura. Bom, aqui algumas das referências, né, que vocês podem consultar, tá? Pelas quais eu baseei a apresentação desses slides e termino agradecendo com essa figura, né, bem interessante aqui, tá? Um small cell, um painel de antena, olha a RH aqui, né? E ambas em um poste, né, de iluminação pública ali, tá? Que poderia, então, fazer a cobertura de um site celular pequeno. Beleza, pessoal? Obrigado, professor Portela. Se o pessoal tem alguma pergunta. Pronto. Se não temos perguntas... Professor, Oi. só ia pedir para saber se ele poderia colocar esses slides que ele utilizou lá na plataforma. Gente, eu vou sair e pra entrar gente de ter novo, tá acesso. certo? Só um momentinho. Pode sim. A gente vai... Porque foram muitas informações, né? Acho que seria interessante a gente dar uma lida de novo, assim, com mais calma. Então, acho que seria interessante. Claro, a gente, como sempre, a gente deixa disponível lá na plataforma. Né? Assim que ele me mandar o PDF delas, eu coloco lá. Bom, amigos, eu acho que por hoje é só. Deixa eu parar aqui a gravação.